Psicanálise de Boteco. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à live do livro. Dessa vez nós escolhemos um tema até que polêmico, né? Nem eu nem a Greta somos da psicanálise, mas a curiosidade de olhar para a psicanálise de um jeito diferente nos chamou a atenção e cá estamos com esse livro muito legal até o momento. Vou aguardar a Greta aí para a gente poder começar essa discussão. Oi, Sônia, seja bem-vinda. Coloca aí se vocês conhecem esse livro. Ó, lembrando que os livros que a gente costuma ler aqui na live são livros acessíveis a qualquer pessoa, tá? São livros que as pessoas que não precisam ser psicólogos para ler. Bom dia, Durval, seja bem-vindo. Aí a Greta já está aí. Vou colocá-la aqui com a gente. Olhe para fazer as lives. São livros que as pessoas que não precisam ser psicólogo para ler, por favor. Bom dia. Também tava. Passamos E aí, como você tá? Que saudade das nossas lives. Férias com muito trabalho na escola. Férias da live do na livro. Faculdade, em tudo. Férias só disso, né? Por isso que nós demos férias. Nos demos férias. Por conta de tanta coisa que tínhamos para fazer, né? Saudade. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu tô achando escuro. Eu tô contra a luz. Eu também adoro essas lives, aprendo muito, conheço muito, lendo. Amo. Recomendo que todo mundo crie o hábito de ler um pouco por dia. Lives é gostoso por isso, porque a gente lê junto, né? Então estimula a outra também. A retomada da leitura, que eu acho que é muito importante, né? Sim, na verdade, isso nos faz ter mais dedicação com a leitura, né? E ainda divide o conhecimento. Por isso que eu recomendo que as pessoas realizem esse estudo daquilo que lê. É legal ler com outra pessoa. Esse é o livro da vez. Bom, então vamos apresentar o livro para o pessoal. Exato. É do Alexandre Patrício de Almeida. O inconsciente. Psicanálise de boteco, inconsciente na vida cotidiana. Então, né, assim, a importância do pessoal entender que não é livro para profissionais, não precisa. Na verdade, o Alexandre, ele traz essa questão de que todo mundo pode estar lendo esse livro. Tá? Então, a ideia é trazer conceitos, às vezes, da psicanálise, que não é no dia a dia mesmo. Né? Então, é bem interessante o livro. Ó, a Cíntia, que está aí também, acabou de entrar, psico. Aí vem com a gente. Né? E esse livro, ele nasceu na pandemia, né? No começo. A gente aqui, inclusive. Como muita coisa, né? Como até mesmo isso aqui, né? Como até mesmo isso aqui, as redes sociais, ouvir falar mais, porque nós somos claro, nós viemos ali da palestra, da aula física, de muito pouco virtual, né? E a pandemia trouxe hoje, na verdade, tudo isso, até uma revisão das próprias teorias. E eu estava falando bem no comecinho, Greta, que nós somos de áreas diferentes, nós não somos psicanalistas, sim. E por isso que é tão interessante ler um livro como esse, né? Porque nós não temos o hábito da leitura em psicanálise, sim. Apesar de conhecê-la da faculdade, ter uma ótima, assim, eu acredito que a gente tem uma boa noção, porque tudo partiu dali, mas é interessante porque a gente pode se considerar também um leitor com conhecimento da teoria, com um pouco, assim, com conhecimento bom, mas ainda que precisa ser melhorado.
Bom dia para quem está chegando aí. Isso. Então, vamos apresentar o livro para eles, né? Nós falamos aqui que começou com a pandemia, que por conta da pandemia o Alexandre foi estimulado a fazer lives com todo mundo, né, da área de quem... criador de conteúdo aí, das pessoas que já tinham, de certa forma, querendo ensinar alguém sobre aquilo que vivencia, né? No caso dele seria a saúde mental. A saúde mental não, né? Como ajudar as pessoas com as suas questões aí da pandemia. Assim como a gente. E aí ele inicia, então, as lives, né? Nessa introdução, toda essa problematização do cotidiano, né? Do que aconteceu com a saúde mental na pandemia. Né, os isolamentos, tudo isso e o número de pessoas buscando olhar para a saúde mental, né, porque foi um boom mesmo, né, a gente sentiu no consultório, a gente sentiu tudo isso, e está reverberando ainda, né, tudo isso, nas escolas, no consultório, e ele traz esse olhar, né, então que foi ali, né, na pandemia que ele teve o convite de fazer o podcast, na verdade, né, tudo começou com os podcasts que está no Spotify, e é um dos mais procurados até hoje, né? E aí... primeiro ele começou com as lives, daí ele foi pro podcast, né? O convite do livro. Podcast pro livro. Pode falar. E ele... Não, pode falar. Não, é exatamente isso, né? Então a ideia dele pode falar, realmente, ele trouxe para a consciência muita coisa que estava acontecendo ali no dia a dia da saúde mental e como trazer mais próximo das pessoas no online tudo isso também, né? Uma coisa que ele traz aqui na introdução, que eu acho que é bem interessante, que as redes sociais... Ele não fala dessa forma, tá, gente? Estou colocando com as minhas palavras aqui, porque foi a interpretação que eu fiz daquilo que ele colocou. Porque ele fala assim que a psicanálise trabalha a fundo todas as questões do indivíduo, né? Que ela vai lá tenta entender o inconsciente desse indivíduo para ajudar ele a resolver as suas questões emocionais, né? E ele coloca, o que eu percebo é assim, as redes sociais, ela vem com dicas, orientações, sugestões do que você fazer, de como você fazer, e que isso é importante para ajudar a pessoa naquele momento, naquela crise, para ela até identificar se ela tem uma questão a ser resolvida ou não, mas o quanto que é importante a gente se aprofundar. E por isso que entra a importância de procurar um psicólogo, um profissional da área da saúde mental, para não ficar, né, nas dicas só, para não ficar só no superficial, porque senão você vai passar a vida tendo que tampar o sol com a peneira. Mas se você fizer uma terapia mesmo, de acordo, entendendo de onde que vem essas questões, você consegue resolver. E quem sabe nem ter mais crises, né? Porque ele fala muito da depressão e da ansiedade, que foram as questões que mais apareceram na pandemia. E então não dá para como tomar uma medicação e não entender da real causa. Então eu achei bem legal isso, porque como ele foi para as redes sociais, ele foi para lives, ele foi para podcast, e agora com o livro, ele deixa bem claro essa importância. Assim, eu acho, né, é muito legal porque ele traz aquilo que a gente está sentindo mesmo, né? Então, se o boom das redes sociais para nossa área cresceu muito. Então, tem muitas páginas sobre saúde mental, psicólogos, psicanalistas, né? Todos os tipos de terapia estão aí. Só que o cliente, às vezes, acha que só olhar essas lives, só estar ali vendo esses conteúdos já vai ser suficiente, mas não é isso que ele traz aqui, né? Que não é só isso. Só ler um livro. Despertar, né? Para
para a sua consciência daquilo que você precisa buscar com um profissional para realmente, de fato, ter esse mergulho no seu inconsciente e dali resultar, né, nas suas ações, no seu dia a dia. Né? Então, porque ele fala isso, né? Que teve feedback de muita gente. A gente sabe que a gente tem esses feedback, né? Nossa, sua página é muito importante, os conteúdos são importantes, continua fazendo isso, essa é a sua missão, esse é o seu propósito, etc, etc, etc. Só que a gente sabe que isso aqui que a gente faz é um despertar da consciência. Exatamente, porque a coisa é mais profunda. É a ponta do iceberg, gente. Exatamente isso, né? Logo na introdução ele fala exatamente isso. O modo como a nossa mente trabalha, os nossos hábitos, as nossas concepções, tudo isso são construídos no nosso dia a dia. Só que aquilo que existe no nosso inconsciente nunca vai perder. Ele está lá. E se você não mergulha nisso, você não vai conseguir, de fato, virar realmente a chave de tudo, né? Só para quem está assistindo aqui entender essa questão aí do que está no inconsciente ou do que está no consciente, por que a gente não sabe o que está gerando? Ó, os seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que você, de certa forma, tem que lidar no dia a dia, elas têm uma causa. Quando você se depara com uma situação difícil e não sabe como lidar, fica com raiva, triste, angustiado e não sabe gerenciar isso, e por que isso acontece, por que esse sentimento vem à tona, ele pode não estar simplesmente baseado na situação em si, porque tem gente que fala assim, eu não sei por que eu tenho crise de ansiedade. Eu não sei porque eu me sinto assim diante do meu namorado. Eu não sei porque tem gente que fala assim, né? Eu não falo. Eu tenho na minha cabeça tudo que eu gostaria de falar para a pessoa, mas eu não consigo falar, eu travo. Tudo isso é porque você fez uma construção do seu gerenciamento de emoções ao longo da sua vida, desde o dia que você nasce e começa a aprender alguma coisa. Você vai construindo, né, a sua percepção de mundo, né? Vamos pensar assim. E a psicanálise, ela fala, né, de uma forma, claro que eu vou falar bem simples aqui, que tudo aquilo que a gente não consegue lidar de imediato, tudo aquilo que acontece com a gente, que é dolorido, chato, triste, e que a gente não quer lidar, a gente coloca lá no inconsciente. É como se a gente jogasse para o inconsciente essas coisas para não ter que pensar sobre isso. Então é como se fosse uma caixinha ali na nossa mente, é topográfico mesmo, né? Quando você estuda psicanálise, você entende que é como se fosse uma topografia mesmo, que a mente fosse dividida em áreas. E o inconsciente seria essa área escura, sombria, que a gente não acessa com frequência. Claro que dependendo do que você conversar e do que você viver, você tem esses insights aí, vão pensar. É que o insight seria uma resolução. Vai caindo assim. Sim. Eu queria falar do gatilho sem falar gatilho, porque a psicanálise não usa a palavra gatilho, né? Mas é como se fosse um gatilho. Traz uma questão de que não é só psicanálise mesmo. Tanto que ele fala, a psicanálise se tornou pop com as redes sociais, né? Coisa do cotidiano. Então a linguagem que a gente trazer para o cotidiano é exatamente isso. Deixa eu só falar um oi especial aqui que a Dil falou oi. Oi, Dil, beijo! Então, lá no inconsciente, tá essas coisas que a gente não acessa com frequência. Mas quando a gente enfrenta uma situação que é associada a esse trauma, a esse medo, a essa preocupação que está lá no inconsciente, guardado no inconsciente, ele vem à tona. Só que a gente não sabe porque ele vem assim, meio que na sombra. Então, você não tem clareza no momento. E é isso que a terapia faz. Ela te dá clareza do que você está guardando lá, escondendo lá, do que você não quer trazer à tona. Né? Um problema familiar, um problema de relacionamento com alguém. Então, essas coisas que nós vamos vivendo vai, de certa forma, a gente vai trazer da nossa forma. O livro, ele vai... Pelo que eu vi o livro,
ele é um livro de uma linguagem muito tranquila, Dani. Então dá pra gente bater esse papo bem legal e todo mundo vai poder entender. Então ele chama Psicanálise de Boteco exatamente por isso. É uma linguagem mais tranquila para que todo mundo possa acessar, né? Então, ele falou assim, a psicanálise se tornou pop. A psicanálise é pop, né? Gostei disso daí. Isso é muito legal, né? Para alegria de alguns, tristeza de outros. Ele até comenta, né? Porque a gente sabe que tem gente que já não vê isso de uma maneira positiva. Mas, isso é para tudo, né? Então, assim, e eu achei bem legal. Eu acho que é legal a gente ver a psicanálise saindo desse lugar até de isolamento diante de outras terapias e se colocar numa rede social dessa forma, né? Com uma linguagem que o Alexandre traz, que é muito legal. Se permitir isso, Sim, permitir, né? Porque quando a psicologia online começou, houve muita crítica dos psicanalistas, da psicanálise com o online. E aí os primeiros psicanalistas que foram para o atendimento online se destacaram, ganharam força e hoje estão aí, né? E hoje quem não a maioria já se entregou aí. Então, assim, é realmente quebrar alguns padrões, até que a própria técnica traz, né? O olhar de tudo isso. Então é bem legal, assim, a gente poder falar que pode e deve mudar e se atualizar diante do cenário que a gente tem hoje, né? Aí das lives ele foi para o podcast, viu, gente? Aí no podcast que essa consistência foi ficando maior, né? Assim, porque ali no podcast era ele e o Felipe, né? No podcast. Ele e o Felipe, então o Alexandre e o Felipe no podcast foi começando a pegar mais força na forma, né? Da linguagem que eles trazem no podcast também. Café com Klein, Café com Freud, e aí foram trazendo, assim, uma leitura bem gostosa, né? Muito legal isso, né? Porque aí fica gostoso de falar. Analistas famosos, né? Tem uma coisa que é legal falar. Ele é professor universitário, tá, gente? Então, ele tinha uma questão educacional que era forte para ele. De dar aula, exatamente. Isso. E ele fala que era um sonho de infância. Adorei essa frase aqui da página 23. Freud costumava dizer que nos tornamos um punhado de identificações com as quais nos identificamos no decorrer da vida. Nossa, como é isso, né? Como é isso? Porque toda vez que eu olho para o meu histórico de vida, né, profissional, de vida, o caminho que eu trilhei, onde eu cheguei, como tem muito dos meus modelos, por isso que a gente muda o tempo todo, né, das minhas identificações, daquilo que eu admirei ao longo da minha vida. A gente vai, não só de profissionais, eu vejo assim, todos os profissionais que passam pelo nosso caminho deixam um pouquinho deles dentro de nós. Os clientes, a mesma coisa. Os alunos, a mesma coisa. Né? Nós somos tanto professoras quanto profissional. Então, assim, isso também é muito legal. Agora eu vou falar. Eu acho que eu me mantive na vida de docência porque eu fui vendo o quanto que os alunos, assim, o quanto que eu me identificava com aquilo, o quanto que os alunos acabavam aproveitando daquela aula, daquele conteúdo. Fora vários que seguiram o mesmo caminho que o meu. Aí você fala, eu dava muita aula de recursos humanos, né? Então, quando eu via alguém do prédio de recursos humanos, eu falava, gente, olha que legal, né? Uma sementinha aí. Ô, Greta, tem uma coisa que ele fala aqui, que daí que entra com isso, e que eu quero falar do reforço positivo, que é muito da cognitivo comportamental, mas eu acho que ele teve isso, né? Quando ele começou a fazer as lives, feedback aí, e que o público falava, né? Dava esse feedback positivo, né? Que você tinha até comentado anteriormente. Esse feedback é que foi o empurrão, né? Para ele seguir adiante com isso, porque tá dando certo. Né? E às vezes a gente ignora os sinais, né? Abandona projetos, abandona coisas, porque
acaba não ouvindo, exatamente não sentido, que olhando para isso. As pessoas falavam para ele que fazia sentido tudo que eles estavam ouvindo no podcast e dali buscavam ajuda terapêutica, né? Então, eu acredito muito nessa função, inclusive nossa aqui, né? Assim, nas nossas redes sociais a gente fala muito sobre a importância de olhar para isso. Então, aqui a gente vem, traz luz para algumas questões, mas aí tem coisas que são individuais e precisam de cuidados. Não dá pra gente colocar tudo que a gente vê em conteúdo numa caixinha e falar isso serve para mim, isso serve para todo mundo. Não. É onde a gente tem que ver o individual de cada um, né? Não. Isso. Aí 1 ano depois ele fez o podcast, criou o podcast. E ele acredita muito na educação, né? Isso é muito legal. Assim, de que a educação salva. E eu também acredito que a educação. E com a ideia de democratizar o conhecimento, essa oportunidade de olhar para quem não tem condições, muitas vezes. Ele fala isso também aqui, né? Da importância de levar para aquelas pessoas que muitas vezes não têm condições e sim ter um pouco mais de consciência, né? E hoje, quem é que não tem uma rede social e de repente pode estar aí olhando e dando esse start? Né? Muito importante. Sim. É porque quem não conhece a história, né, da psicologia, às vezes não entende o quanto que a psicanálise foi elitizada, o quanto que a psicanálise foi inacessível, né, endeusada, várias coisas. Então é uma construção muito legal. Eu vejo esse movimento de quase todos os psicanalistas que eu conheço, sim, esse movimento sim. de deixar mais democrático, de trazer para uma língua mais. E até hoje a gente às vezes escuta as pessoas falar, eu não vou fazer porque é muito caro. Às vezes as pessoas nem sabem de fato qual é o valor. Nem buscam, fica embutido desde lá desses primórdios de que fazer terapia é muito caro, fazer uma análise é muito caro, né? E aí não se discute muitas vezes isso. Isso é muito interessante, né? E aí ele traz exatamente, olha, vamos desmistificar tudo isso também, né? Vamos deixar mais acessível para tudo e vai quebrando um pouco esses paradigmas todos, né? Principalmente porque é caro dependendo do que ela significa para você, né? Porque tem gente pagando aí o valor muito maior em charlatanismo. Gasta-se muito mais em outras coisas que não vai ter um investimento na saúde, de fato. Fora isso, né? Aí aqui os efeitos de um encontro. Aí ele vai falar um pouco dessa relação terapeuta-paciente, analista-paciente. Legal, né? A gente que faz terapia e a gente que também atende, sabe o quanto esses movimentos são poderosos. Né? Como é bom, como é poderoso, assim. Sim. E aí a gente pensa assim, independente da abordagem, né? O quanto isso é incrível. Eu escuto, às vezes, eu tô com um paciente novo muito interessante, assim, novo, ele tá com nem 30 anos de idade, só que ele começou a fazer terapia agora, que é a esposa que trouxe, ele é recém-casado, a esposa conhece meu trabalho, e me indicou. E aí, toda vez que ele vem, ele fala, nossa, a ficha foi caindo numa frase que você falou pra mim na semana passada, aí eu fiquei pensando nisso a semana inteira, e nossa, fez um sentido, e aí você vai costurando, é muito gostoso. As deixas são ótimas. Esse vínculo, né? Nesse olhar de estar junto, né? É muito gostoso isso mesmo. Né? Que não, é muito legal. O que mais aqui? Que é o que ele chama desse encontro aí, né? Que é o encontro de e aí ele traz uma frase muito que legal. Vai muito além, né, do que o encontro de pessoas. Fazer análise não é uma coisa fácil, gente. Então a gente começa a entender por aí. Então, entrar num processo terapêutico, não é gostosinho, tá? Muita gente fala, eu amo fazer terapia. Eu não amo tanto, não. Tem hora que dói pra caramba, sabe? E ele fala isso, né? É árduo e vai sofrer. Tapa na cara. Né? Só que te traz uma consciência que eu falo, depois que você vê, não tem como desver. Entendeu?
Exatamente. Depois que você toma consciência, nunca mais. Não dá para guardar na caixinha. Ele fala uma coisa aqui. Não, eu ia falar da página 29, logo no começo dessa parte aqui, que ele fala assim, né? Que temos que convir que a psicanálise é mais profunda, que não são 10 dicas para melhorar a autoestima. Que vem muito isso das redes sociais, né? E aí, o que ele coloca aqui é basicamente o que eu sinto. Às vezes as pessoas vão para a terapia querendo que a gente dê os 10 passos para, né? As 10 dicas para. Mas, gente, não é isso, não será feito terapeuticamente, né? O objetivo da terapia é sim que você encontre os passos ideais para você melhorar essa questão aí na sua vida, para você sair dessa doença ou melhorar essa questão, mas não é simples assim. Primeiro você tem que fazer toda uma análise, né, uma avaliação do que está acontecendo com você. É profundo. E às vezes a pessoa não quer mexer. Gente, como as pessoas têm dificuldade do processo de anamnese, né? Aquele primeiro momento, porque assim, na minha linha, o primeiro encontro que eu tenho com a pessoa, eu deixo a pessoa falar. Eu deixo a pessoa falar porque ela está em crise. Ninguém vai pela primeira vez num psicólogo para fazer uma avaliação só, para eu ficar perguntando como é que foi a infância dela, né? Então eu deixo a pessoa falar a queixa dela ali, ó, eu, né, passo o primeiro encontro debruçada nesse problema que ela traz. E aí, num segundo momento, eu faço uma avaliação mais minuciosa. Mas é difícil, as pessoas... não sei, não lembro nada da minha infância. Não sei. Não é que não sabe, não quer se debruçar isso. Parte disso o processo terapêutico. E na minha área também não é psicanálise, mas como ela é sistêmica, a gente trabalha toda a história, né? Eu tenho uma amiga, Paula Simão, que é psicanalista, ela fala, Greta, a psicanálise está em você, só você que não sabe. Porque eu sempre trabalhei dessa forma, né? Mas a sistêmica tem quando eu fiz corporal, na psicoterapia corporal, mesma coisa. E a terapia corporal também, né? A psicologia corporal. Ele fala assim... Meus alunos, aí que eu diga... Os meus alunos, teve uns que colocaram lá que o Freud foi o pai da psicologia corporal na prova. Eles eram amigos ali, ó. Não, mas... Ele não aceitou. Ele não aceitou a psicologia corporal, né? Corpo, né? Então, tanto que o Silvio, meu supervisor de Campinas, da área corporal, ele fala, a gente é psicanalista corporal. Né? Assim, porque é uma leitura... ele fala, nós somos psicanalistas corporais. Que interessante. Eu não sou aprofundada na psicologia corporal, não, é porque eu acabo dando isso na matéria de relação terapeuta-paciente com a e a sistêmica, quando mas você acho vai bem toda a história interessante, assim, como que... tudo partiu daí. Mais profundo, né? Então, assim, não tem como. Eu acho incrível a gente poder olhar a psicanálise como o início de tudo, sim, porque é dali que nasce muita coisa, foi dali que surgiu tudo isso. E o livro, ele traz esse encontro, né, de todas as... A gente pode olhar como um encontro de todas as outras abordagens que nasceram dela, né, e eu sou muito grata por esse olhar, assim. Sim. E também, e lembrando que, gente, por mais que nós escolhemos uma área ou uma teoria para seguir, para ser nossa base ali, a gente usa muito das outras teorias. Né, a gente usa, porque tudo é psicologia. Eu gosto quando as pessoas falam assim, gente, psicologia é tudo isso junto. Não é só uma coisa nem só outra. A gente escolhe uma linha porque a gente tem mais afinidade com aquela linha, com aquele trabalho, se identifica. Não, de jeito nenhum. Mas não dá para ignorar os outros conhecimentos. Psicoterapia, de fato, né, ela não é
superficial. Seja a abordagem que você escolher, o que ele traz é exatamente isso. O que ele fala é exatamente isso. Por mais breve é que fundo. Ela não se contenta em ficar na superfície, né? Então, assim, olhar para isso é muito importante, né? Outra frase que ele traz aqui na 31 que eu achei muito legal, falando sobre essa coisa que fazendo uma terapia, ela é árdua, ou seja, não é fácil, ela faz sofrer, ela mexe, né? Assim, é não mais sentir vergonha de si mesmo, que é a realização da liberdade. Eu achei tão linda essa frase, né? Que ele traz, e é mesmo, né? Acho que quem faz terapia sabe muito bem disso. Como é bom a gente poder ser a gente mesmo. Como é bom a gente não ter vergonha da gente ser a gente, né? Exato. E essa frase é muito bonita aqui. Sim. E de reconhecer, né, que tem coisas que sim, que a gente precisa aprender a lidar, melhorar, porque senão é um sofrimento atrás do outro. É um amadurecimento emocional, né? Que a gente precisa trabalhar mesmo, isso que ele traz, às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Uma pessoa que estava ouvindo os podcasts, que trouxe, né, isso tudo, ele fala, em meio ao mar de ódio e intolerância que engole as redes sociais, poder ler as palavras como uma devolutiva foi, assim, um sopro de esperança mesmo, né, que impulsionou realmente o fato dele sair, então, das lives do podcast depois para o livro. Muito bom, né? Vamos lá, sobre o livro, gente. Sobre o livro agora. Aí ele conta a história dele, né? Oi? Que introdução grande, né, amiga? Então, vamos lá, é uma introdução grande. Essa introdução foi grande. Né, que, na realidade, não foi algo tão fácil. Porque a hora que vem o convite de ler um livro, de transformar o podcast em livro, ele fala sobre o isolamento, né? Sobre a solidão do que é escrever um livro, de emergir sozinho nessa história de escrever. Por mais que ele já tenha escrito outros livros, por mais que ele tenha sido professor e tudo mais, sair do podcast e colocar escrita, né? A escrita, a leitura do podcast em numa leitura, né? Esse aqui, né? Que é bem isso. Então, ele fala da solidão do escritor, que ele teve que entrar em contato com isso, das frustrações de tudo isso, e lembrar um pouco da história dele de escrita, né? Que ele fala que quando ele era jovem, ele gostava de escrever cartas para a família, na adolescência, pequenos textos que guardava. Então, acho que aqueles blogs, né, que a gente tinha muitas vezes, lembra? Eu tinha blog. Né? Eu também tinha, sim. Eu tinha tá online até hoje. Ninguém. Nem sei se eu não tirei do ar. Então ele fala isso, né? Então, assim, a coragem de se desdobrar pelas vias das letras, né? Ele fala. Então, transformar o podcast em palavras, letras, escrita, que tem ali uma relação de verdade e de pessoalidade, né? Porque tudo que ele fala no podcast é uma leitura assim, como a nossa, tranquila de se entender. E ele tentou trazer isso para o livro, né? De uma maneira bem tranquila também. E foi árduo o processo, né, gente? Porque ele achava que não conseguia, que tudo que ele colocava no papel parecia não estar de acordo. Eu acho que isso redigir um capítulo e depois de um tempo ia lá. Você lê de novo, você refaz, onde faz sentido, não faz sentido para quem está lendo, né? Que ele falou que até travou. Não sei, nunca escrevi. Só tá faltando isso para eu completar. Também, amiga. Eu só fui para eu completar o ciclo da vida. Já plantei uma árvore. Alguns capítulos eu já publiquei. Eu também não. E esse final de semana tá Mas um livro meu. Teve uma amiga minha que falou. Capítulo eu tenho uns para aí. Mas é diferente, né? Só tá falando isso, que ó, já plantei uma árvore, já fiz 2 filhos e agora preciso escrever um livro. Quem sabe? Eu não sei se eu conseguiria escrever também, que eu amo. Pode ser uma crença limitante minha. Com certeza. A gente não escreve porque não quer, porque não para fazer isso. Eu tenho isso comigo, né? Que a gente não
paro para fazer, porque se parar para fazer, vai sair, ô Tanta louco. coisa, né? Nem tem como não sair, fora que a gente tem várias histórias para contar, né? Que nós não estamos novinhos. Eu dando aula mesmo, né? Como eu dou aula de sócio emocional e projeto de vida, eles adoram as histórias. Professora, conta pra gente de um paciente, de um cliente, como é que foi, dependência química, como é que foi lidar com isso. E aí são as histórias. E vem, porque são mais de 20 anos de consultório, então a gente tem muitas histórias, né? A hora que eu começo a falar, cara, isso daria livro. Todo mundo fala isso pra mim. Daria um livro, né? Assim, aí a gente leu Shakti. E Shakti são histórias de pacientes, né? Eu falei, caramba, daria pra você escrever livros, né? Assim, é que tem que ter a paciência de se isolar, que nem ele fala aqui. Oi! Nossa. É que tem que parar e fazer isso, projeto, né? Porque eu acho que eu sinto que a gente precisa focar, né, bastante, mas eu gostaria, sim. Então, isso aí eu achei legal. Acho que a gente pode finalizar. Como ler este livro? Mesmo, né? Bem rapidinho, como que vai ser a leitura desse livro, então, galera? Ele fala dos capítulos, o que cada capítulo, então, está trazendo para a gente olhar, né? Então, a montagem do livro, ele vai por esses critérios. Isso. 5 episódios do podcast. Ele escolheu 5 podcasts mais... Ou podcast não, episódios mais ouvidos no podcast. E transcreveu de maneira lúdica e não literal. Né? Aí ele fala, o primeiro capítulo é o mais assim específico com relação à psicanálise mesmo, né? Que é com relação à psicanálise na graduação. Mas os outros é mais é bem assim, ele faz leituras de alguns textos, mas colocando na vida cotidiana. Isso que eu achei bem legal, né? Então, primeiro é psicanálise na graduação de psicologia. Isso. Pode falar. E eu fiquei bem... Eu também. Não, eu fiquei interessada pelo... Também. Eu falei, já fiquei interessada pelo... Porque tem filme e tem textos, né? Específicos. Então, assim, o primeiro é a psicanálise na graduação de psicologia. Então, esse capítulo ele discute um pouco mais das polêmicas da formação psicanalítica. Então, ele vai trazer isso. E assim, o segundo, configurações do narcisismo, eu achei super legal, porque ele vai falar sobre um texto de 1914, mas colocando isso nos contextos da vida de hoje, como que e com relação a principalmente as redes sociais. Fantástico! Tudo a ver! Tudo a ver! Porque nós temos muito narcisistas, né? Nossa! Às vezes eu fico até pensando nisso, assim. A gente se identifica muita coisa, Perdida, né? Reflexões psicanalíticas, que é de um filme da Netflix de 2021, em plena pandemia, né? Que é sobre maternidade e, sobretudo, filiação. Eu acho que eu conheço esse filme, viu? Preciso ver se eu assisti. Vou querer assistir de novo. Que agora eu vou querer. Aí ele fala aqui nesse capítulo, como alguém pode ser mãe se nunca ocupou legitimidade no lugar de filha? E aí é muito sistêmico, né? Completamente sistêmico, né? Sim, de que forma a nossa herança machista exerce influência direta acerca dessas questões da maternidade. Eu achei muito legal. Eu tô achando que eu já assisti. Eu assisti Filha Perdida e recomendo. Bom dia, Luana! Bom dia! Lembrei aqui. Eu achei muito legal. A gente volta a falar sobre isso no capítulo 2, capítulo 3, A Filha Perdida, Reflexões Psicanalíticas, que fala sobre essa questão do materno, sobre ser mãe, ser filha, esses papéis. Capítulo 4, A Síndrome do Impostor. Eu acho isso incrível, porque a gente sempre entra na autossabotagem. O povo vai amar isso aqui. Muito legal, né? Sobre autossabotagem. Exatamente. E o último capítulo, que é o capítulo 5, sobre o amor. E aí ele fala sobre isso, né? Essa coisa do amor, assim, as angústias que a gente vive. Amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não quer, que é uma visão lacaniana. Então ele vai trazer alguns olhares de psicanálise dentro desse contexto do cotidiano nosso, nesses 5 capítulos do livro que a gente começa agora. Só para
deixar aqui, né, esse como ler o livro, é isso que chama, gente, até me perdi aqui. Como ler este livro. Tem uma frase aqui na página 42. Espero, por fim, que a descoberta freudiana toque o cerne de cada um que nos lê, provendo profundas indagações, pois é esse o grande objetivo de uma psicanálise. Inquietar, incomodar, até transformar. Gente, sensacional! Grafado várias vezes. Vamos juntos. E é isso, né? Então, damos início ao nosso livro. E quarta-feira que vem a gente vai para o primeiro capítulo. Agora, então, esse eu nem vi quantas páginas. Quem quiser investir aí no livro para estar junto com a gente, também fica o convite para estar junto. E a semana que vem a gente volta com o primeiro capítulo, que é Psicanálise na Graduação de Psicologia. E aí a gente vai seguindo nas nossas semanas livremente, naturalmente, da maneira que for possível. Leve. Gratidão, meu povo, amiga. Até a semana que vem. Para variar, um momento maravilhoso. Beijo. Tchau. Eu também. Até. Tchau, gente. Tchau. Até quarta às 10h30. Tchau.